Se tem uma coisa que traz muita dor de cabeça para os alunos, principalmente no começo dos estudos de inglês, é a pronúncia. E aí, já tive vários alunos me perguntando: mas teacher, como que eu vou saber qual é a pronúncia certa das palavras? Eu fico muito confuso, porque a minha base é o português, eu sei pronunciar as palavras de acordo com o português, mas aí eu vou fazer isso com o inglês e dá tudo errado. Help me, teacher, please. Of course! Hello, hello! Sejam todos muito bem-vindos ao canal English Progress with Teacher Cremasco, onde você encontra conteúdo semanal a respeito do aprendizado de inglês. E é muito bom te ver por aqui. Eu peço que, caso esse conteúdo seja do seu agrado, que você aprenda algo com ele, já vem deixando seu like, deixa um comentário também e por que não mandar esse vídeo para algum amigo? Assim você me ajuda a distribuir esse conteúdo para outras pessoas que tenham interesse parecido com o seu. E na aula de hoje, exclusivamente, nós veremos 5 dicas práticas para você começar a prestar mais atenção na hora de falar inglês que não vão mais te pegar desprevenido. Agora você já estará muito mais atento aos momentos em que elas aparecerem na sua vida prática, no seu dia a dia, e já vai saber ter um olhar mais ligeiro para elas. E assim você não vai mais ser pego de surpresa. Que coisa boa! Era exatamente isso que eu precisava, não é mesmo? Vamos juntos então? Que eu vou contando para vocês, uma por uma, das 5 dicas na prática, para você fazer sozinho em casa primeiro e depois fazer uso na sua rotina, no seu dia a dia, quando você for se comunicar em inglês com qualquer outra pessoa. Let's go? A dica número 1 que eu tenho para você é: tome muito cuidado com as vogais de apoio. E o que são elas, teacher? Veja bem, em português, como se trata de uma língua silábica, ou seja, cada uma das sílabas que estão ali nas palavras serão pronunciadas por nós. No inglês, nós temos a tendência de querer arrumar uma outra vogal quando termina-se uma palavra com consoante. Isso é algo natural nosso, porque em português, raríssimas palavras terminam com a consoante seca. Já em inglês, essa prática é bastante comum. Então, em palavras como that, Bob, talk, walk, que terminam dessa forma que vocês viram, a gente, lá no começo principalmente, tem aquela vontadezinha, aquela necessidade às vezes de colocar ali um izinho no final, aquele i para fazer a gente se sentir mais confortável na hora de falar algo que é esquisito em um primeiro momento, já que, como eu expliquei, em português raríssimas palavras terminam com a consoante assim. Mas vale lembrar que, para não cair nessa cilada da vogal de apoio onde não precisa ter, precisamos praticar e pensar sempre que as línguas são diferentes. Então, se em português eu tenho sempre o casalzinho de consoante e vogal, em inglês a história é um pouco diferente e tudo bem. O que eu preciso é me habituar a essa ideia, certo? Segunda dica: o som do R e do H sendo confundidos. Tomem cuidado com isso. Então, palavras como home e roam. Whole, roll. Hate, rate. Perceberam que o comecinho delas é o som do H ou o som do R? São palavras absolutamente diferentes, mas se não rolar uma atenção desde o começo aos sons que podem parecer um pouco semelhantes, mas que no fim das contas fazem palavras completamente diferentes, podemos nos confundir bastante. Então a dica aqui é treinar o som do H inicial, que em inglês é aspirado, como vocês estão vendo aqui agora. Hospital, hospital, home, home. Percebam como é diferente do R inicial, que é ra, roam, rate, roll. Então, praticando os dois sons, vocês vão ficar tranquilos. Tenham certeza disso. A
A dica número 3 é o som final das palavras, que são, na verdade, verbos conjugados no passado, que terminam em ed. São os famosos verbos regulares. Então, eu vou mostrar aqui para vocês algumas formas de vocês pronunciarem determinados verbos. E a forma da gente falar, cada um deles, está ligada à terminação desses verbos. Vejam comigo. Helped, helped. Washed, washed. Danced, danced. Called, called. Cleaned, cleaned. Vocês viram que pode ter uma semelhança ali com som de T, com som de D. Então, isso é muito comum com esses verbos no passado e raramente se pronuncia o E que vem antes desse D. Então, fica essa dica aí para vocês praticarem como se pronunciam os verbos no passado para não correr o risco de pronunciá-los errado ou mesmo até com o E antes do D, que, como eu mencionei, é raramente pronunciado, certo? E esse vídeo, na verdade, já foi feito aqui no canal. E se você quer saber mais a fundo, clica nesse card aqui, que você vai ser direcionado para esse vídeo que eu já expliquei sobre isso. Tem muitos outros detalhes que eu não vou mencionar agora, mas se você ficou curioso, já salva para ver em outro momento, ok? Vamos para o quarto momento deste vídeo, quarta dica. E se você tá gostando, já deixou o seu like aqui? Já deixou um comentário também? Muito importante você interagir comigo para eu saber que esse conteúdo está de acordo com o que você precisa. Já fez isso? Ah, vamos lá, hein? Quero ver o seu like aqui. O quarto momento, quarta dica, como eu mencionei, são os sons finais das palavras com M e N. Então, são sons mais nasalizados. Vejam comigo. Gun, gum, gun, gum, team, team, scam, scan. Vocês viram como a gente sente uma leve vibração aqui no nariz quando pronuncia essas palavras? Todos esses sons finais são nasalizados e um som é uma coisa, outro som é outra coisa. Então, a gente não pode confundir um com o outro e falar os dois como se fosse o mesmo, porque não são, como vocês puderam ver pelos exemplos. E outra coisa importante, lembra lá do número 1, quando eu falei das vogais de apoio? Aqui também não pode rolar isso. As palavras terminam com esse som de consoante, do M ou do N, e assim deve ser. Combinado? A última dica, que é a número 5, é relacionada ao som final de L. Em inglês, é muito comum as palavras terminarem com 2 L's, como nos exemplos ball, call, tell, will. E para você falar isso, a sua pontinha da língua vai lá no céu da boca, atrás dos seus dentes da frente. Vejam de novo como que a gente vai fazer isso. Ball, call, tell, will. Fazendo esse movimento com a sua boca e a sua língua, você vai produzir esse som e não vai mais esquecer como que ele é de fato pronunciado. Não vai se esquecer, porque vai praticar muito mais e não ter mais dificuldade em relação a ele, não é mesmo? E essas foram então as 5 dicas essenciais para a sua pronúncia. Eu espero que tenha sido útil, do mesmo jeito que você vem se dedicando ao inglês, agora você já tem mais um elemento para repensar em relação à sua pronúncia. E nós vamos ficando por aqui. Se já deixou o seu like, não se esqueça também de se inscrever no canal e nós nos vemos no próximo vídeo, ok? Thank you very much. See you next time. Bye bye.